a Fabi Barroso agora. Um outro tema foi que o Supremo Tribunal Federal decidiu legislar. Parece estranho, mas é exatamente isso que aconteceu. Sobre porte, posse de drogas, uso de drogas, o ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer que, olha, nós vamos liberar, plantar 6 pés de maconha, carregar 60 gramas. E aí, por que eu quero começar com a Fabi, que tem formação em direito? De onde é que se pode extrair, Fabi, da nossa Constituição? E aí estamos falando do STF. O STF é a casa guardiã da Constituição. De que trecho, de que parte da nossa carta se pode extrair que os juízes vão decidir qual é a quantidade que uma pessoa pode usar, transportar? E como é que fica a nossa Constituição e o Código de Processo Penal? Porque, ainda que isso passe pelo Supremo, né? Ainda que isso passe, onde é que será comercializado? Onde é que você vai comprar isso? Esse pé, a semente, a droga? Onde vai? Nós vamos acabar com a figura do traficante? Pelo contrário. Comprar será crime, comercializar será crime. E aí queria começar contigo, Fabi. Bom, esse tema aí realmente, né? Primeiro, não existe realmente isso na Constituição, mas tem uma lei, Silvio, que eu não vejo o pessoal falando, é a 11.343 de 2006. O que ela diz? Ela já diz isso aí que o pessoal agora está achando que é a última novidade da bolacha, mas não é, desde 2006 ela já vale. Se alguém for captado aí com drogas, né, portando drogas e disser que é para uso próprio, muito dificilmente isso na prática, dependendo da quantidade, de baixas quantidades, vai responder por crime aí de tráfico de drogas. Então isso já é manjado muito mais entre o pessoal aí que é do tráfico, porque quando é pego, ele já vem com já sabe essa lei que eu estou falando de cor e já diz, não, é meu, é para consumo próprio. Então, o Alexandre de Moraes acabou repetindo o que está na lei. Agora, a parte gritante do negócio, que eu gostaria até de saber, porque eu sou ignorante, ministro, gostaria que o senhor explicasse até. O que é planta fêmea, né, da erva danada aí? Eu não sei o que é. Como é que ele diz que pode ter até 6 pés de planta fêmea? Isso eu não vou encontrar em nenhuma lei, né? E aí eu me choco, porque a gente também colocou isso, eu vi nas mídias da Oeste, hoje numa reportagem, o próprio Alexandre de Moraes, não sei se a nossa produção tem, mas dele lá, né, ele já foi secretário de segurança como DERIT aqui em São Paulo, e aí ele estava carpindo um mato, mas o mato era a árvore, a erva danada aí, que ele está tentando liberar. E outra coisa, quando eles falam, porque todos os ministros fizeram aquele discurso assim, é uma pena a gente ter que legislar sobre isso, uma pena que o Congresso é omisso, o Congresso deveria fazer. Só uma coisa, pessoal, tem lei falando sobre isso. Talvez a lei não agrade quem é do crime, que tem interesse aí do narco-estado. Então, por isso que ficam com esse negocinho de, vamos legislar por omissão. Não tem omissão nenhuma, a sociedade nem quer mudança nisso. Como já está muito difícil combater, e basta ver a realidade da nossa capa aí. Então, são coisas, assim, completamente absurdas. E a fala do ministro Alexandre de Moraes foi muito além. Fica parecendo que a gente está pegando no pé do ministro. Ministro, não estamos. Eu estou até tentando entender, porque não é obrigação, num discurso, dentro de um julgamento, colocar isso. E aí, na prática, fica essa coisa ridícula mesmo. Porque como é que o policial vai fazer? Ele vai andar com uma balança? Ele vai, né? O que ele vai fazer? E lembrando que o policial tem fé pública, mas só quando é conveniente. Porque veja nesse caso aí na prática, que são coisas ligadas, porque está se enfrentando o narco-estado e a narcoditadura aqui no estado de São Paulo, a gente viu que não foi bem assim, né? A palavra não vale tanto. Ninguém quis saber muito bem o que aconteceu. O que acabou contando foram as narrativas e dar investigação em cima de policial. Não que não tem que investigar, mas não é esse o foco. Como não é o foco também liberar qualquer tipo de droga, porque a gente não está dando conta de viver em sociedade como já está. E aí, se a gente fosse ampliar aqui o discurso, daria para dizer, né? Vamos pegar, então, exemplo de países mais desenvolvidos e ver se funcionou. Né, colocar como quem está portando consumo próprio, tudo bem, e vamos ver se funcionou. Já adianto que não, né? Então é isso. Se achar aí o trecho, coloca por gentileza, se não, Silvia, acho que convém
colocar mais uma vez a capa aqui da revista Oeste, porque quando se fala de um herói, é um herói que morreu combatendo o quê? O crime organizado, né? O narco-estado. É muito claro isso, não é um herói que foi combater o crime, que crime, não, é esse. É o mais difícil de ser combatido, porque existe muito interesse econômico, principalmente, o Derrite também falou isso na entrevista, em relação às coisas se organizando aí, né, do crime organizado. Então, herói, que Deus abençoe a família dele, que é tudo que a gente tem para dizer, né, deixou criança, eu sinto muitíssimo e gostaria que esses exemplos não se repetissem, porque isso, como diz a Cris, né, a gente se coloca no lugar das pessoas e existe sim, também o Flávio cobrou, né, uma empatia genuína. Então, como humano, né, a gente precisa lembrar que essas pessoas estão combatendo algo muito difícil, que é o crime organizado, que o Alexandre de Moraes agora diz que 6 pés da fêmea pode. Paciência. É isso aí. Cris, quero te ouvir então, o que você achou, enfim, desse passo dado aí pelo Supremo Tribunal Federal em relação à erva danada, como disse a Fabi. Gostei. Primeiro, antes de falar sobre essa droga, né, decidida recentemente no STF, essa nova legislada do judiciário brasileiro, eu queria só terminar o assunto do Patrick, aí, do soldado Patrick, que morreu como herói e infelizmente, né, não teve esse reconhecimento por parte do governo federal e dos bandidólatras aí, porque tem mais gente contribuindo no chat aqui, acho importante trazer essas considerações. O Hamilton Fagner Jolenbeck França escreveu o seguinte: o FDN, que é a tal Família do Norte, é uma facção lá do Nordeste, uma facção criminosa, o FDN em Alagoas e região estava oprimindo quem fosse apoiador de Bolsonaro antes da eleição. E no dia da eleição sitiaram as cidades, muitos nem foram votar. Para a gente saber o nível de apoiadores do então candidato Lula. E tem um perfil aqui que se chama A Verdade Liberta, que escreveu o seguinte: um amigo de infância da minha filha foi morto por bandidos aos 24 anos. Era policial e foi morto na porta de casa, roubaram seu celular. Foi morto com o aval do atual gestor da nação. Uma referência àquela famosa e triste afirmação de Lula na campanha que, coitadinho dos meninos que roubam o celular só porque querem tomar uma cervejinha, né? Então, acho justas essas participações aqui serem trazidas para compartilhar com toda a nossa audiência. Chegando agora no STF querendo legislar, né? O STF já fez isso em 2018, quando decidiu que homofobia é igual a racismo. E nesse balaio, jogou padres, jogou pastores que eventualmente leiam trechos da Bíblia que, de certa forma, condenam a homossexualidade e que são acusados por estarem lendo esses trechos bíblicos de homofobia, que é igual a racismo e que, portanto, dá cadeia. Lembrando que quando o STF legislou sobre esse assunto, ele considerou o crime de homofobia imprescritível, ou seja, se alguém tiver uma gravação de um padre 20 anos atrás na missa lendo um trecho da Bíblia, pode hoje colocar esse padre na cadeia. E é o que os petistas e os psolistas e todos esses adeptos de partidos satélites aí ao PT, que orbitam no entorno do PT, estão fazendo. E também as ONGs, as famosas ONGs LGBT raivosas, cheias de ódio, que saem pregando divisão na sociedade, estão fazendo. O que não quer dizer que homossexuais e até transexuais apoiem. Não. Esses movimentos sequestram causas que sequer são deles e juntam tudo num balaio de ódio, tanto que tem, né, movimentos de gays de direita, de homossexuais femininas de direita e que não concordam, e a gente é procurado, como jornalistas, nós somos procurados por essas pessoas, agradecendo pelo trabalho que nós fazemos e dizendo: nós não nos permitimos sequestrar por essas ONGs, por esses movimentos, e elas não falam em nosso nome. Então, para mostrar que a sociedade não está dividida como eles querem, é Lula que divide a sociedade, que polariza a sociedade, e quem fica
preso nesse discurso, nessas narrativas lulistas. O STF, estranhamente, tirou da gaveta um processo que estava aí sob vistas, né, dormindo em berço esplêndido, no dia seguinte, olhem isso, no dia seguinte que a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta a pena para esse crime que, como bem lembrou a Fabi, já existe na lei brasileira. Esse crime de consumo de droga. O crime já existe, mas não penalizava com cadeia. E agora, pela Comissão de Segurança Pública, já penaliza. Precisa passar agora esse projeto de lei pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ir a plenário e, se aprovado, vira lei. Depois, obviamente, o Senado precisa referendar. Mas o Legislativo estava justamente nesse momento discutindo isso, a penalidade de cadeia para quem for pego com drogas que são ilícitas pelo nosso Código Penal, e aí o STF vai lá, se atravessa e decide legislar o que não é sua incumbência. Para finalizar, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, cadê a fiscalização que lhe cabe sobre o judiciário, quando o judiciário decide invadir esfera que não é do seu poder, invadir o poder legislativo? Cabe ao legislativo dar um chega para lá no judiciário, colocar o judiciário de novo no seu quadrado e dizer: os poderes da República são independentes e deveriam trabalhar em harmonia conforme manda a Constituição. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco sendo omisso em relação ao avanço do judiciário sobre outros poderes. Muito bem, olha só, o Eduardo Craveiro escreveu aqui no nosso chat: me aponte um pai ou uma mãe que se orgulha de dizer que o filho é maconheiro. Ulisses Fernandes falou: como é que a polícia vai entrar na casa das pessoas para fiscalizar se tem 6 pés ou se tem mais pés de maconha? E aproveito para mandar um abraço aqui para o Sérgio Almeida, lá de Sobradinho, no Distrito Federal. Flávio, passo a bola para você. Vamos lá, vou tentar falar uma coisa aqui bem rápida. Qual que é a grande questão para mim envolvendo as drogas? É a mesma questão das armas, ou seja, a droga, ela causa um desequilíbrio. Eu estou aqui falando a favor da igualdade, tá? Alguém de direita falando a favor da igualdade. Eu sou a favor da igualdade de forças na sociedade. Se as armas estão entre uma mulher de 1,50 m, magrinha ali, sabe, no ponto de ônibus, no escuro, e também estão com pessoas que podem fazer mal a ela, isso significa uma possibilidade ali, 50-50, sabe? Você tem uma equalização de forças. Agora, se só tem armas na mão da bandidagem, a gente chega no estado de homicídios do Brasil que supera, inclusive, países em guerra, tá? A droga, a mesma coisa. A droga, ela causa um desequilíbrio de forças. Então, todo esse discurso supostamente libertário de, ora, vamos liberar as drogas porque é o consumo pessoal e a planta fêmea e não sei mais o que aí, porque é uma liberdade pessoal. Fabi tá até dando risada aqui no telão. Isso não significa nada, gente. Isso aí significa, na prática, que as pessoas que querem fazer mal, elas vão ter uma força maior, elas vão ter um caos maior a favor de si, enquanto a população continua completamente acuada. Eu quero lembrar da nossa capa aqui, mais uma vez, do Silvio. Eu acho isso uma das coisas mais impressionantes do jornalismo atual, que ninguém, né? Tem que ser praticamente só a Revista Oeste, uns poucos gatos pingados aí, que geralmente são todos perseguidos pela velha mídia, que tem essa capacidade de dizer, ora, nós não gostamos de bandido, nós homenageamos os policiais. Câmara dos Deputados, como eu falei, né, os lawmakers, os fazedores de lei, eles não são capazes de fazer uma homenagem. Vamos lembrar de alguns outros heróis que precisavam estar no imaginário popular brasileiro, né? A Hayley Abreu Batista, você lembra dela? Aquela professora de 43 anos que ela protegeu com o próprio corpo criancinhas numa creche. Alguém lembra dela? Não, ela é esquecida pela mídia, inclusive esquecida, infelizmente, pelos nossos deputados. Eu não vejo um Flávio Dino, por exemplo, né, chorando, ministro dos Direitos Humanos aí, chorando todo dia pensando nela. Não, herói para ele, né? A vítima de chacina é só a bandidagem. Vamos lembrar também do morador de rua Francisco Erasmo Rodrigues de Lima, de 61 anos, que ele, com a sua própria vida,
ajudou uma vítima de sequestro ali na frente da Catedral da Sé, na entrada da Catedral da Sé. Vítima de sequestro que estava lá sendo ameaçada, ele tomou os tiros pela vítima. Isso, para mim, são os grandes heróis que deveriam estar sendo lembrados. E só para encerrar, a gente sabe que essa última eleição aí foi extremamente apertada, né? Menos de 1% ali, foi um pouquinho, se você for parar para pensar no cômputo geral em relação ao Brasil, foram poucos votos que fizeram a diferença. Sabe quem é que tem que ser lembrado nessa hora? Os isentões, aqueles que falavam assim, tanto faz Lula ou Bolsonaro, porque eu sou meio liberal, então tanto faz ali. A pauta da segurança é uma pauta primordial para a população, inclusive para quem votou no Lula. E por isso que a mídia precisa esconder o tempo todo o que o Lula faz de fato, o que o Flávio Dino faz de fato. Eles sofrem com a questão da segurança pública. Agora lembra daquele papo de Lula e Bolsonaro é tudo igual.